Já em tela conosco a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Fernanda, essa decisão que contraria o que ele mesmo havia prometido é um sinal de que Joe Biden, de fato, está pendurando as chuteiras? Boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham em mais um 360. É parte desse legado, né, na reta final, como a Mari descrevia. Então, um presidente que, como nos Estados Unidos eles costumam chamar um lame duck, né, uma espécie de expressão que se aplica ao caso de pessoas que estão no poder, mas que a gente sabe que, de fato, tem pouca capacidade política, né, de criar legado. É o caso do Biden, desde que houve eleição, a gente sabe que vai haver uma transição, que outra pessoa vai ocupar o poder e, portanto, ele está nesse interregno, encerrando parte das atividades que ele teria iniciado. Agora, é um ocaso, digamos assim, pouco fortuito, né, para dizer o mínimo. Essa tem sido a percepção bipartidariamente nos Estados Unidos. Não só porque o Joe Biden cruza uma espécie de fronteira ética, moral, como muita gente tem falado, mas principalmente, Débora, eu acho que esse é o ponto principal que merece repercussão aqui na nossa análise. Ele contribui para algo que é hoje um calcanhar de Aquiles enorme nos Estados Unidos, que é a falta de confiança do cidadão americano nas próprias instituições. O Biden, que fez uma campanha, tanto na primeira vez em que se candidatou ao presidente, quanto agora, enquanto era ainda o candidato em 2024, sempre dizendo e defendendo que ele era a favor, né, das instituições, que ele defendia um tipo de pauta que não subjugasse a autoridade, que não exercesse poderes excessivos sobre essas instituições. Quer dizer, o Hunter Biden foi condenado por instituições bastante prestigiosas nos Estados Unidos, e ao fazer isso, ele transmite uma mensagem cruzada, que alguns vão entender até como, de certa maneira, hipócrita. E veja, num período da história em que a confiança nas instituições do país encontra-se na maior baixa das últimas décadas. Eu separei um dado só para vocês terem uma ideia do quanto isso é grave. Se a gente pega, por exemplo, a série histórica da Gallup, que organiza muitas dessas pesquisas, né, um instituto renomado dos Estados Unidos, e a gente compara desde os anos 2000, quando eles começaram a fazer essa pesquisa de confiança na presidência enquanto instituição, até 2024, a gente tem um derretimento da confiança desse cidadão em relação à presidência. Cada vez mais esse cidadão vai percebendo que as elites políticas, né, os seus representantes, eles dialogam pouco com a realidade desse cidadão médio. É parte do que fez Trump ter sucesso em 2016 e agora de novo em 2024, quer dizer, ele mira sempre nesse cidadão que olha para as instituições tais quais elas se apresentam e não vê nessas instituições uma representação talvez tão fiel dos seus interesses. Só para concluir, e citando o número da Gallup que eu disse, para vocês terem uma ideia, em 2001, aqueles que declararam que tinham muito pouca confiança na presidência dos Estados Unidos eram cerca de 15%. Em 2024, nós estamos em 46%. Joe Biden mais do que dobrou, né, no final do seu governo, essa desconfiança. Claro que não é ele sozinho, mas uma atitude como essa apenas corrobora essas hipóteses, narrativas e teses de que não dá para confiar em quem está no poder, Débora.